Uma história de compaixão, coragem, liberdade intelectual, dedicação ao próximo e uma busca incessante pela unidade espiritual que transcende barreiras impostas por tiranos. Um dos homens mais incríveis porque foi um homem de coragem, um homem que não se sucumbiu ao medo, ao terror, à barbárie, à opressão e que em sua principal mensagem em vida foi para que nós nunca, jamais tenhamos medo de nada. Desde as profundezas de uma Polônia devastada pela guerra, invadida por nazistas e comunistas, até ao lugar mais alto da Igreja Católica, unindo cristãos de várias vertentes, sua vida tornou-se um testemunho do poder da fé e do espírito humano. Estou falando de João Paulo II, uma viagem, a vida do Santo Papa, da Polônia até o Vaticano. Non abbiate paura. Ana Paula Rangel, conhecida jornalista brasileira conservadora, que foi uma atleta incrível com 4 medalhas olímpicas, e uma mulher inteligente, conservadora e dotada de uma análise política incrível. Atualmente mora nos Estados Unidos, mas que necessitava conhecer melhor o que é uma vida espiritual que agrada a Deus conforme as Escrituras. Digo isto devido suas declarações ao que tange a religião, onde recentemente fez uma declaração que estaria muito descontente com o Papa Francisco por suas declarações sobre as eleições realizadas no ano de 2024 na América. Olha, Paula, é inacreditável. E eu, como católica, apostólica romana, eu me sinto muito confortável de fazer essa crítica, porque, veja, né, nós saímos de João Paulo II, aquele Papa que lutou de maneira corajosa, brava, contra o nazismo, contra o comunismo, ele que passou, né, pelo nazismo na Polônia, depois como Papa, quando ascendeu a Papa em 1978, a Polônia foi colocada, né, depois da Segunda Guerra Mundial, atrás da cortina de ferro, ele teve que lutar contra o comunismo, contra os soviéticos, então ele sabia exatamente todas as páginas desse manual opressor do comunismo que muitos tentam fingir que não é o que está batendo na nossa porta no Brasil, aqui com os americanos, com essa mudança drástica do Partido Democrata, que foi para a extrema esquerda e hoje é um partido muito estranho, alinhado exatamente com esse manual antigo dos soviéticos, dos comunistas hoje também, até do próprio partido chinês. E dentro desse manual estranho está o direito, muitas aspas aí, a tirar a vida de um bebê. Inclusive em estados como o estado do vice da Kamala Harris, o Tim Walz, as leis estaduais ali autorizam até o aborto quando o bebê já pode viver sozinho, sobreviver sozinho depois, né, de sair da barriga da mãe. E aí o Papa fazer essa comparação, né, entre o republicano Donald Trump, que tem uma plataforma pró-vida muito bem definida, lembrando que o então presidente Donald Trump, durante a sua administração, foi o primeiro presidente republicano a atender, a ir à Marcha pela Vida em Washington, uma marcha que coloca, né, milhões de pessoas nas redes sociais, mas 1 milhão de pessoas caminhando até a porta da Suprema Corte para que o famigerado Roe versus Wade fosse revertido, e foi revertido exatamente há 2 anos, e o Papa coloca aí nessa discussão a defesa inviolável da vida desde a sua concepção contra a política contra a política de imigração ilegal do Donald Trump e dos republicanos. Aí eu vou ler para vocês aqui, Paula, o que o Papa disse. Ele disse:
Deve ficar claro que mandar imigrantes embora, negar aos imigrantes a capacidade de trabalhar, não acolher imigrantes é um pecado e é grave. Aí ele disse, o Papa Francisco, que a imigração é um direito que remonta aos tempos bíblicos. O que não é verdade, né? Não tem nenhum direito, imigração ilegal, não há direito nenhum em relação a isso. O direito que os americanos têm é o direito à sua soberania, de você ter suas leis respeitadas, principalmente as leis de imigração. E aí é curioso, né, que dentro desse contexto sobre a discussão de imigração de fronteiras, é curioso como as mesmas pessoas que ignoram a soberania americana e a proteção às fronteiras americanas, eles querem exatamente que a Ucrânia tenha suas fronteiras protegidas. E aí fazer essa comparação, né? O combate à imigração ilegal de Donald Trump, a nefasta agenda de matar bebês no ventre das suas mães, dos democratas, é inacreditável. Mas, pelo visto, Ana Paula desconhece o passado da Igreja Católica e que variados papas fizeram inúmeras declarações anticristãs e que estavam em desacordo com a época em que viveram. Iremos citar apenas 3 situações em que se envolveram papas romanos para exemplificar o desconhecimento dos conservadores católicos brasileiros sobre a sua própria igreja, a Igreja Católica e os seus ensinamentos anticristãos. Embora que Ana Paula Henkel tenha feito um grande trabalho em favor do conservadorismo brasileiro com as suas reportagens em favor da verdade, o que não podemos aprovar é a sua declaração a favor do ecumenismo realizado pelo Papa João Paulo II. Ana Paula não tem conhecimento bíblico e teológico, evidentemente, para entender que todo este ecumenismo do falecido Papa João Paulo II é algo reprovável pela Bíblia e pela ética cristã. João Paulo II promoveu a união entre as religiões, assim como tem feito o atual Papa Francisco, do qual ela critica. Mas, por questões teológicas, devemos entender que não é somente a questão do aborto e das eleições que está em pauta. Devemos prestar atenção não somente nas palavras de Papa Francisco sobre as eleições americanas, porque isso não é o mais importante. Evidentemente que a Bíblia reprova o aborto como algo abominável, mas as questões sobre Trump parecem ser a preocupação maior dos conservadores. Evidente que a ideologia dos democratas é algo anticristão e deve ser evitado por mentes que amam a vida e a moral e deve ser realmente combatido. Mas o que se percebe é a falta de conhecimento bíblico e histórico, onde estão envolvidos os conservadores, seja do Brasil ou dos Estados Unidos. Eles deveriam se preocupar mais com o que diz o Deus da Bíblia sobre a salvação da alma do que com a política. Não que a política não deva ser importante. Mas, infelizmente, as pessoas deste tempo desconhecem o que Deus, o Deus da Bíblia, o Deus judaico-cristão, espera de todo ser humano, ou seja, que se arrependa e saiba que somente Jesus Cristo é aquele que pode dar salvação a todo ser humano. Afinal, foi o Senhor Jesus Cristo que afirmou e prometeu aos que o seguem. Afinal, ele é Deus. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá, conforme João 11, versículo 25 e 26. Mas vamos observar outra coisa que Ana Paula Henkel, assim como muitos católicos, desconhecem, que é o dogma da infabilidade papal. O dogma da infabilidade foi constituído pelo Concílio Vaticano I, que foi constituído em 1869 a 1870, convocado por Pio IX. O documento Pastor ad Termus, aprovado em 18 de julho de 1870, estabeleceu a primazia do Papa sobre toda a Igreja e definiu sua infabilidade na doutrina da fé,
Na opinião de críticos, trata-se de uma tese controvertida baseada mais nas ambições políticas de Pio IX do que em fundamentos bíblicos. O documento conciliar até admite opiniões divergentes no interior da Igreja quanto às questões seculares. Mas, quanto às divergências dizem respeito a princípios básicos da fé e da moral, o Papa é a instância máxima e, neste caso, vigora o dogma da infalibilidade. Decisões políticas e conclusões científicas não estão sujeitas a esta regra. O Concílio Vaticano I, inclusive, aprovou a aplicação de sanções contra cristãos que não respeitassem o novo dogma. Até hoje, o católico se nega a reconhecer o primado de São Pedro sobre os apóstolos e a Igreja é ameaçado de excomungão. A introdução do dogma da infalibilidade do Papa levou muitos católicos a abandonarem a Igreja Católica. O principal adversário e líder da oposição a esta doutrina foi o teólogo alemão Ignaz von Dollinger, que viveu de 1799 a 1890, que não via o fundamento bíblico nem histórico para a infalibilidade do Papa. Nós vemos que este alemão não teve muito tempo para propagar suas críticas no interior da igreja, pois em 1871 foi excomungado publicamente. O dogma foi aprovado em 1870, voltou a ser muito discutido no meio religioso acadêmico em 1998, a publicação da encíclica Fé e Razão. Dotado de um temperamento mais forte do que Paulo VI, Papa João Paulo II, que foi Papa durante 1978 até 2005, podia parecer mais firme em certos pontos, mas ele também se engajou mais resoludamente na via das novidades. Promoveu ações às quais estaria ligado a apostasia e a heresia. Ele disse certa vez: as outras religiões constituem um estímulo positivo para a Igreja. Estimulam tanto a descobrir os sinais da presença de Cristo e da ação do Espírito, quanto a aprofundar sua própria identidade e testemunhar a plenitude da revelação que é recebido para o bem de todos. Isto está escrito no parágrafo 54 da encíclica. Bem, João Paulo II, ele cooperou em ritos também idolátricos. Em agosto de 1985, João Paulo II participou de um rito animista num bosque sagrado em Togo. Em 2 de fevereiro de 1986, em Bombaim, recebeu na testa o Teslai, simbolizando o terceiro olho de Shiva. As igrejas católicas foram postas à disposição para a celebração de ritos pagãos. Na igreja de São Pedro fez-se mesmo entronizar uma estátua de Buda sobre o tabernáculo. Em 14 de maio de 1999, beijou publicamente o Alcorão. A fotografia desse gesto, abundantemente espalhada nos países muçulmanos, somente pôde confortar os muçulmanos em sua falsa religião. Sobre o Papa Francisco não há muito o que dizer, porque ele também seguiu a mesma linha do ecumenismo, seguindo as orientações do Vaticano II. Mas essas atitudes desses dois papas é algo aprovável pela Bíblia ou algo condenável por Deus? Diz a Bíblia Sagrada em 2 João, versículo 10 e 11. Se alguém vem a vós e não traz essa doutrina, não recebais em vossa casa, nem o saudeis, porque quem o sauda participa de suas más obras. Ou seja, a Bíblia ela faz distinção entre a verdade e a mentira. Outro versículo das Escrituras Sagradas se encontra em 2 Pedro, capítulo 2, verso de 1 a 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas
práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. A Bíblia nos mostra, então, nesse versículo, que surgirão falsos profetas, falsos mestres, que enganarão a muitos, introduzindo heresias destruidoras. E não é o que nós vemos nesses dois papas, trazendo heresias destruidoras, estão negando o soberano Senhor que os resgatou e trazem sobre si repentina destruição. Segundo Coríntios capítulo 6, verso 14, nós vemos novas reprovações sobre as religiões não cristãs, do qual eles aprovaram. Resumindo, mesmo que Anna Paulo Henkel tenha uma grande consideração por João Paulo II e tenha promovido um documentário enaltecendo a pessoa deste Papa, a grande verdade bíblica é que ele não se comportou diante de Deus como um pastor de ovelhas, mas um salteador por promover a heresia e a confusão entre as pessoas que queriam saber o que realmente a Bíblia afirmava sobre os falsos mestres, o engano e como saber a diferença entre a verdade e a mentira. Somente Jesus Cristo pode salvar o ser humano e não santos ou outros intercessores, porque Jesus é o único que conduz o homem a Deus.